Essa é a segunda parte dessa mensagem, cujo tema, esqueci até de passar para o Pedro. Comecei essa palavra na quarta-feira, usando 2 Coríntios 12, mas hoje eu vou usar 2 Coríntios 1. Eu queria falar um pouquinho sobre as pressões que o mundo atual impõe sobre os homens de fé e as mulheres de fé. Queria falar sobre como viver pela fé em meio às pressões de um mundo atual, ou no mundo atual. Queria compartilhar, mas dentro do capítulo 1 com os irmãos, até o verso 11, do 1 ao 11. Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação. Ele é quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, e com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Por quê? Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande por meio de Cristo, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, a qual se torna eficaz, suportando vós com paciência nós mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Verso 7, leia: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperar-nos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, a qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as mesmas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Até aqui. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, verdade poderosa que muda, transforma e salva o homem, que é o poder do Evangelho e da Tua Palavra. Prepara o nosso coração para que possamos ouvir e guardar aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Prepara o coração dos que estão aqui, dos que estão em casa, e fala a cada um em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. Inicialmente aqui eu vou fazer a introdução que eu fiz na quarta-feira. Peço licença até quem esteve aqui. E depois eu vou entrar objetivamente no que eu quero falar hoje. Vai ser muito rápido. Mas eu preciso iniciar com a introdução que eu usei na quarta-feira com os irmãos. O tema que eu quero propor nesses dias aqui, ou de repente esse domingo e na próxima quarta-feira, é como nós vamos conseguir manter a nossa fé, vivermos na fé, vivermos pela fé, em meio à pressão que o mundo tem feito contra os que vivem na fé, contra aqueles que são da fé, contra a igreja de Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos uma ideia, uma proposta bíblica de que maneira nós vamos conseguir nos manter vivos, viçosos, encorajando principalmente um ao outro. E por mais que o tema esteja falando de um mundo atual,
esteja falando de um mundo moderno, do mundo de hoje, um mundo pós-moderno, de um mundo tecnológico, de um mundo onde as informações há 50 anos atrás demoravam dias para chegar, hoje, no estalar de dedos elas chegam. Por mais que eu use a expressão mundo atual, desde que o mundo é mundo, desde que nós nos entendemos por gente, o mundo se opõe de forma muito grossa, firme, grande, contra aqueles que são da fé. O mundo se opõe com aqueles que andam com Deus, que se debruçam diante de Deus, que se prostram diante de Deus. Sabemos das inúmeras pressões que Noé certamente viveu, e pelos patriarcas do seu tempo também. Como foi que eles viveram, que maneira como eles viveram. Conhecemos também bem a história de dificuldades de Moisés, quantas dificuldades enfrentou, quer internas, quer externas. Constantemente aqui nesse púlpito somos lembrados da pressão vivida por Elias, que levou aquele homem a mudar até mesmo o seu endereço, se mudar de onde estava e escolher viver numa caverna por conta da pressão que estava vivendo e enfrentando. E o que dizer de Davi, que teve que enfrentar ao mesmo tempo, durante o seu ministério, a pressão de Saul contra ele, a pressão que Saul impunha sobre ele, ao mesmo tempo que tinha que enfrentar a sua própria natureza pecaminosa, teve que enfrentar a si mesmo, dominar a si mesmo, porém não conseguiu, a ponto de adulterar e cometer um homicídio. E também tem que enfrentar a pressão dentro da sua própria casa, sendo pressionado a sair do seu palácio por conta de Absalão, seu próprio filho. E o que dizer dos apóstolos de Cristo, que a narrativa de Atos mostra o quanto aqueles homens foram pressionados a tentar abandonar a pregação, a abandonar o ministério, abandonar a obra de Deus e deixar de fazer aquilo que era uma ordenança bíblica: ide por todo mundo e anunciem o Evangelho. De modo muito claro, irmãos, vemos hoje algumas formas de pressão, tentando de forma muito, como é que eu posso dizer, covarde. De uma forma muito covarde, esmagar e comprimir a igreja. De forma muito covarde, tentando esmagar e comprimir as famílias. Impor sobre as famílias, impor sobre a fé dos crentes. Um jugo pesado, uma tirania, uma imposição, tentando colocar-nos uma mordaça, impedindo-nos de falar aquilo que é verdade. E nos falta talvez um pouco da ousadia que Pedro teve quando impuseram a ele que ele não mais falasse do caminho ou do evangelho. Ele disse: importa obedecer a Deus do que a homens. Falta-nos talvez um pouquinho mais de ousadia e de pensar que as consequências do que vamos sofrer não se compara com a glória daquilo que está reservada para aqueles que vão resistir as pressões desse mundo. Com mais pressão, com mais poder. Quanto mais pressão, mais a manifestação do poder de Deus virá sobre a igreja do Senhor. É isso que nós vemos hoje, irmãos, tentando esmagar, tentando comprimir a igreja, a família e a fé de muitos cristãos. E nós vemos isso através do mundanismo. O mundanismo é uma dessas formas de pressão contra a igreja. O mundanismo é uma dessas formas de pressão contra a família. Estão tentando mundanizar, estão tentando introduzir e trabalhar e trazer o mundo para dentro do contexto da igreja. Querendo trabalhar ou atrapalhar o bom trabalho que é feito no sagrado templo de Deus. Tentando mundanizar uma coisa que não pode ser mundanizada, irmãos. Não pode se relativizar uma coisa que é sagrada. Não podemos mudar o contexto daquilo que é feito há séculos, tentando profanar aquilo que é santo. O relativismo é outra forma de pressão contra a igreja, porém, tem sido mais destruidora com os mais jovens, tem sido mais destruidora com a juventude, irmãos. E eu sou solidário aos jovens, eu sou solidário a essa juventude, a nossa geração, porque eles estão passando pelo pior momento que eu talvez não tenha enfrentado na minha juventude, mas eles vão enfrentar, e talvez os meus netos enfrentem oposições e pressões piores
do que os jovens de hoje, irmãos. Eles são hoje forçados a fazerem coisas. Eles são forçados a escolherem coisas hoje, senão eles serão excluídos das universidades. Eles são colocados à parte nas universidades se eles não fizerem parte de uma ideia, ou pegarem aquela ideia para eles e fizerem o que eles fazem. Irmãos, crentes fiéis a Deus serão pressionados, mas crentes fiéis a Deus sustentarão a sua fé até o fim da sua vida e não negociarão a sua chamada. Eu começo essa palavra de hoje de forma muito objetiva. Hoje é ceia e a gente fica preocupado com o horário e tenso. Mas eu começo de forma muito objetiva. Em primeiro lugar, irmãos, é bom que a gente nunca esqueça de que desânimo e as pressões que o mundo nos impõe não fazem acepção de pessoas. É bom que a gente não esqueça disso. É bom que a gente sempre tenha isso em mente. Ela não divide as classes. Ela não escolhe uma parte ou deixa outra de fora. Irmãos, em algum momento da caminhada de um cristão, independentemente da sua classe social, quer rico ou quer pobre, de escolaridade, quer você tenha só o primário ou MBA, não importa se você tem uma posição eclesiástica, se você é um pastor, diácono, obreiro ou um membro normal de uma congregação, ou você tenha 50 anos de igreja, você vai se deparar com a realidade da pressão deste mundo contra a sua fé. Qualquer que seja, pastor, diácono, obreiro, membro normal, pastor, eu tenho 100 anos de igreja, não importa, nós vamos nos deparar com essa realidade. E o engraçado e o interessante é que da pessoa de Cristo, no tempo do nosso Senhor até os apóstolos, todos eles fizeram esta mesma afirmação de que na vida cristã, todos em algum momento iriam se deparar com as aflições, iriam se deparar com os desânimos da vida. Nenhum deles, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Paulo, nenhum dos apóstolos negou, excluiu a existência indesejável e a companhia indesejável da aflição durante a caminhada de fé de um homem e de uma mulher. Todos concordaram com a mesma coisa: o homem que quer viver piedosamente, a mulher que quer viver piedosamente, o jovem que quer viver piedosamente, o rico que quer viver piedosamente, o pobre que quer viver piedosamente, os sem escolaridade, os que têm MBA, serão perseguidos, sofrerão pressões. Todos concordaram com essa mesma ideia, com esse mesmo pensamento, desde Cristo. Vemos que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19 ao 39, tenta falar. Ele fala de um desânimo espiritual proveniente de uma perseguição religiosa contra os judeus convertidos e que eles estavam enfrentando. O escritor aos Hebreus fala de uma perseguição espiritual que estava causando desânimo e afrouxamento da fé de muitos irmãos. Eles estavam querendo abandonar a congregação. Eles estavam querendo trocar a verdadeira fé em Cristo e voltar ao judaísmo. Mas o escritor aos Hebreus, ele diz: não negociem a sua fé, esperem mais um pouco. Vemos como eles se preocuparam, ou o escritor se preocupa em renovar, em reavivar, em reanimá-los para que eles não pudessem trocar a sua fé por coisa alguma. Tiago vai encorajar os irmãos da primeira dispersão que tivessem alegria. Olha aqui que Tiago vai dizer. Tiago vai encorajar os irmãos a terem alegria, a terem muito prazer quando as provações chegassem. Tiago está dizendo: olha, está chegando provações, quando chegarem, tenham toda a alegria ao passarem por elas. Todos os apóstolos concordaram com Cristo de que qualquer que seja o crente, qualquer que seja o seu nível intelectual ou financeiro, todos eles iriam experimentar a pressão que este mundo opõe ou impõe sobre os da fé. Quer jovem, quer ancião, quer super ancião, quer os centenários, quer os casados solteiros, viúvos, separados, todos vão enfrentar as pressões deste mundo. Da mesma forma, Pedro, prevendo um arrojo feroz, um arremesso, irmão, você sabe o que está acontecendo? Não é mais nada sutil,
Não é mais nada que a gente não perceba. Desculpe o que eu vou falar, é descarado a intenção do mundo de invadir a família. É descarado a intenção de desconstruir valores morais. É descarado a ideia de descaracterizar o sagrado de Deus, de poluir o ambiente sagrado, de poluir o ambiente familiar. É descarado, não tem mais a ideia de fazer as coisas de forma capciosa, minuciosa, mas escancarada, irmãos. As portas estão abertas, não da igreja, para a entrada do mundo, mas o mundo, ela não mais faz isso de forma sutil, mas eles estão arrojando, eles estão arremessando contra as famílias, para destruir a nossa fé, para destruir os nossos valores, para destruir o padrão santo da igreja, para destruir a fé pura e genuína dos santos irmãos. E o que dizer do apóstolo João, quando escreve às igrejas de Esmirna e de Filadélfia, revelando a elas o que ainda viriam a sofrer. Revelando a elas que, por mais que estivessem sofrendo e perseverando, havia mais pressão vindo sobre elas. Irmãos, não quero com essa palavra desencorajar ninguém, mas a igreja vai se passar por um processo de afunilamento, de purificação, de lapidação. É tempo de nós fortalecermos as bases da nossa fé. É tempo. É tempo de nós revermos o nosso cristianismo. Por mais que essas afirmações que eu acabei de fazer, bíblicas, respaldadas em textos que você conhece muito bem, os exemplos que eu usei do passado, lembrando de Davi, lembrando de Noé, lembrando dos apóstolos, lembrando de Elias, por mais que tudo isso, no início da mensagem possa parecer desencorajador, elas não são. Mesmo porque o texto de Corinto, a carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo, ela é considerada, a palavra-chave são encorajamento e consolação. São duas palavras que se encontram mais ou menos 18 vezes dentro da própria carta. Então não tem nada de desencorajador quando Paulo começa a carta dele falando do seu exemplo do que enfrentou na Ásia. E não quero ser desencorajador aos irmãos ao iniciar a mensagem, dizer aos irmãos que nós vamos passar por um processo de afunilamento, de lapidação, de purificação da nossa fé, e que nós precisamos nos cuidar ainda mais do que estamos nos cuidando, irmãos. Esses exemplos devem nos encorajar. Esses exemplos devem ser encarados como um tratamento profilático, ou seja, para prevenirmos, para evitarmos de cair no engano de que a vida cristã é um parque, é um passeio. É legal estar com os irmãos, eu sinto arrepio na alma, eu sinto um prazer quando eu canto. É muito mais do que sentir um arrepio, é muito mais do que sentir um prazer na alma. Estar aqui é salvar-nos deste mundo perdido e que já está condenado. Estar aqui é dizer: eu estou aqui, Senhor, porque eu não sou daqui, eu sou da eternidade, eu sou da fé e quero permanecer até o final. Esses exemplos devem ser encarados, sim, irmãos, como um tratamento preventivo, para evitarmos cair no engano de que a vida cristã é indolor e que só tem momentos de alegria e de vitórias, nem sempre. Devemos encarar as pressões, as dificuldades da vida, não como acidentes, nem como uma ação punitiva de Deus. Por isso que eu pedi aos irmãos para lembrarem-se do Salmo 103, versículo 10, que diz: Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Então, irmãos, nenhuma pressão, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma tribulação proveniente do mundo à igreja, vinda do mundo para a igreja, pressão que este mundo impõe sobre a igreja, ou na vida, pode ser encarado como um acidente, nem como uma ação punitiva de Deus contra nós, mas como determinações divinas para o nosso bem, para o bem de outros e para a glória do nome de Cristo. O que a igreja vai enfrentar,
O que a igreja vai viver nos últimos dias, antes da vinda de Cristo, vai fazer com que você seja um instrumento poderoso. Se você não quiser receber esta palavra, não receba. Mas se você quiser receber essa palavra, levante a sua mão direita. Esse tempo que nós vamos viver vai servir para que muitas pessoas procurem a você, para que você fale do Evangelho para ela. Irmãos, é como um imã, porque eles verão que a pressão do mundo vai afetar até quem está no próprio mundo. O mundo está colapsando. O governo está colapsando. O sistema do mundo, não há diálogo. Não há mais acordo. Não existe mais diálogo. Os ânimos estão aflorados porque o príncipe desse século está em atuação na mente dos homens pervertidos, dos governantes poderosos. E o que vai acontecer? As pessoas serão pressionadas. Os que são da fé, diga comigo, permanecerão. Diga, os que são da fé, permanecerão. E os que não são, irmãos, procurarão a nós. Procurarão aos que são da fé. E aí está, irmãos, as determinações divinas. Não encare isso como um acidente. Uau, um acidente contra a igreja. Não, Deus permitiu para que muitos viessem e se prostrassem e confessassem que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. E é exatamente isso, irmãos, que Paulo queria que os crentes soubessem. O que aconteceu com ele e os seus companheiros e tudo o que resultou na Ásia. Paulo queria deixar com que eles entendessem uma história, uma vida, o que se passa numa vida de um ministério, de um crente, quando ele encara a obra de Deus, quando ele abraça a obra de Deus, quando ele se entrega. Meu irmão, não tenha medo de se entregar a Deus, porque será perseguido. Não tenha medo de se entregar a Deus, não tenha receio do que vai acontecer com a tua vida. Se você se entregar a Deus, diz, mas eu vou perder os meus amigos, você vai ganhar centenas de irmãos. Você vai perder namorada. Não, você não vai perder, você vai ser livre dela. Eu vou perder meu namorado, pastor, ele é tão bonitinho. Você vai ficar livre dele e Deus vai colocar na sua direção, à sua frente, homens e mulheres de Deus que vão comungar da mesma fé e vão caminhar contigo. É isso que aconteceu. E é isso que eu queria mostrar nesse texto. Eu queria extrair desse texto alguns ensinamentos bons para a gente. E é isso que esse texto quer nos mostrar. Primeiro, esse texto quer nos mostrar que as pressões que esse mundo faz ou tem contra a igreja, a família e a fé são democráticas e são cruéis. Veja que eu gostei muito da tradução da versão que o pastor que pregou na conferência. Leandro, NVT. Essa semana vou procurar uma Bíblia dessa e vou comprar para mim. Ela traz uma ideia melhor e mais clara do que Paulo está querendo dizer nesse texto. Versículo 8 ele vai dizer assim, se o Pedro tiver essa NVT lá, verso 8 pode colocar para os irmãos não ficarem comparando com a sua Bíblia, que é completamente diferente. Mas em primeiro lugar eu quero mostrar que as pressões do mundo contra os crentes são democráticos e cruéis. Ela atinge todos e são cruéis a todos. Ela atinge todas as classes e são terríveis e cruéis com todas as classes. Ele diz assim no verso 8, irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Paulo está querendo levar o entendimento de que eles enfrentaram tribulações como ministros, como pregadores do Evangelho. Paulo junto com Silas, preste atenção nisso, atravessaram a Síria, a Cilícia, passaram por Derbe, passaram por Listra, onde se juntou a ele Timóteo, seguiram por Icônio e Antioquia,
e de seguida foram para a Frígia e a Galácia, e ali Paulo adoeceu. Paulo percorreu 15 mil quilômetros e enfrentou todo tipo de dificuldades. O que ele enfrentou? Ele foi açoitado, foi apedrejado, foi preso, foi assaltado, sofreu um naufrágio, foi traído, passou fome, frio, noites sem dormir e perigo a todo momento. Por causa de quê, pastor? Por causa da sua fé. O mundo causa uma pressão, impõe uma pressão contra a igreja, contra a família e contra a fé, e elas são democráticas, elas atingem a todos e são cruéis. Paulo nos ensina que quanto maior for o nosso engajamento à missão, quanto maior for a nossa percepção de que o evangelho, para ser pregado, depende de mim, diga para o irmão do seu lado, de você também, quanto mais a gente imaginar isso, encarar isso e tomar isso para nós vamos chegar ao ponto de entender que Cristo vai voltar a qualquer momento se nós nos engajarmos com isso. Paulo nos ensina que quanto maior for o nosso engajamento na missão de pregar o evangelho e fazer a obra de Deus, maior será a pressão do mundo contra nós. E eu digo, bendito seja o nome do Senhor por essa pressão contra a igreja. Bendito seja o Senhor. Bendito seja Deus que encontraram uma igreja engajada na proposta de se pregar o evangelho sem receio do que vai sofrer, das sanções que pode sofrer, das prisões que podem ocorrer, porque daqui para frente vai se afunilar cada vez mais para a fé verdadeira e genuína dos homens e mulheres de Deus. Em segundo lugar, quero mostrar para os irmãos qual a proporção da pressão que esse mundo pode trazer contra os crentes fiéis. E Paulo vai nos mostrar isso. E eu mais uma vez uso a NVT. E ele vai dizer exatamente isso: fomos esmagados. Está lá? Versículo 8, parte B. Paulo vai falar do nível da pressão que ele sofreu. Ele diz, fomos esmagados e oprimidos. E ele vai dizer além, ele diz, além da nossa capacidade de suportar. Ele vai dizer ainda, e pensamos que não sobreviveríamos. Verso 9 ele diz, de fato, que esperávamos somente a morte. Pode parecer desencorajador para um dia de ceia, dizer que é isto que este mundo está tramando contra a igreja de Cristo. Acharam ali? Olha o que diz isso, verso 9. Verso 8, parte B, Pedro, por favor, leia comigo ali. Fomos quê? Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos, de fato, esperávamos morrer. Olhe para mim. E é exatamente isso, irmãos, que os crentes mais sensíveis, eu digo isso, dos crentes que estão, vou usar uma linguagem atual, conectados, estão com a sua rede bem antenada, a sua rede está limpinha, seu Wi-Fi está bom. É exatamente isso que os crentes mais sensíveis estão sentindo nesses últimos dias. Eu não sei se eu estou sozinho nesse meu sentimento, mas o que eu estou vendo nos dias de hoje é um mundo esmagando as famílias. A pressão do mundo contra os jovens, a pressão do mundo contra a fé dos crentes. Eu não sei se eu estou sozinho nisso, ou você tem sentido isso e percebido isso nesses dias finais que se antecedem à volta de Cristo. É exatamente isso que os crentes mais sensíveis estão sentindo nesses últimos dias. Uma sensação de esmagamento, uma sensação de sufocamento. Eu não sei se você já entrou num shopping em períodos festivos. Já entrou num shopping em período festivo? Todo mundo correndo, comprando, agitando. Já passou por um calçadão, quer de Nova Iguaçu, quer de outro município,
onde as pessoas estão agitadas, procurando. Eu não sei você, mas eu não gosto desse ambiente. Eu me sinto sufocado. Eu não tenho síndrome do pânico, eu não tenho nada disso, eu não tenho medo de elevador, de avião, não tenho medo de nada disso. Eu não tenho receio de nada disso. Mas se tem uma coisa que eu me sinto mal, é nesta agitação, nesse frenesi, nessa correria do mundo por coisas. E esse espírito está dominando a vida das pessoas, está tirando das pessoas a ideia de ser, mas de ter. A ideia de que elas precisam possuir, estão sendo escravizadas por este mundo, e as famílias estão esquecendo aquilo que é prioridade, que é cuidar dos seus, da sua casa, do seu casamento e da sua família. Mas, como resultado, Paulo vai mostrar no versículo 9, parte B, leia por favor. Ele diz: deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita dos mortos. Paulo não só mostra o que aconteceu com ele na Ásia, da pressão que ele viveu, mas também ele mostra o que resultou naquilo tudo, quais foram os resultados disso. E o resultado, irmãos, da igreja passar por esse afunilamento, das famílias passarem por esse afunilamento, por esse esmagamento, é que nós vamos aprender a confiar menos em nós e mais em Deus. Que nesta noite você aprenda a confiar mais em Deus e depender mais de Deus. E ao invés de tentar botar cerca na sua casa, coloque oração na sua casa. Ao invés de você tentar limitar seus filhos, impedi-los de viver no mundo, ensine-os como viver no mundo. Não tire-os do mundo. Jesus disse: não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não adianta criar uma sociedade secreta cristã para poupar os crentes. Nessa sociedade secreta, nós vamos nos corromper. Nós precisamos aprender a viver como crentes nesse mundo, irmãos. Nós precisamos aprender a manter-nos vivos na fé. E ele vai continuar dizendo lá no verso 10, agora na nossa tradução: a qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, a igreja será preservada. Olhe para mim, nós vamos ser preservados. O mundo está tentando esmagar a família, a igreja, mas nós seremos preservados. E Paulo está dizendo isso. Nós enfrentamos tudo isso: fome, perigo, espada, traição, naufrágio. Mas ele diz: a qual livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a nos livrar. Deus não vai deixar de cuidar da sua igreja. Quer o mundo imponha maior pressão contra a família e contra a igreja, Deus ainda vai continuar poupando a sua igreja. Esse texto também nos ensina como nós podemos encontrar ânimo quando as pressões do mundo se tornarem quase insuportáveis. Paulo diz que chegaram a se desesperar e pensaram que iam morrer. A pandemia serviu para isso. A pandemia serviu para dizer para a gente assim: olha, vocês são pó, vocês são cinza. Isso serviu para ensinar duas coisas àqueles irmãos e à igreja de hoje. Primeiro, precisamos aprender a louvar a Deus na tribulação. Paulo começa a carta dizendo isso: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos aprender a louvar a Deus em meio às pressões que o mundo impõe sobre a igreja e sobre a família. Não podemos deixar de adorar a Deus, não podemos deixar de louvar a Deus. Eu escrevi que Paulo havia aprendido que o louvor é o elemento importante para alcançar a vitória sobre o desânimo proveniente das pressões que esse mundo impõe sobre eles. Paulo, quando estava na prisão com Silas, eles estavam? Tem alguém aqui? Quando Paulo estava preso com Silas na prisão, eles estavam louvando a Deus. Paulo nos ensina que quer frio, quer fome, quer traição, quer noite sem dormir, quer assaltos, quer naufrágios, quer açoites, apedrejamento, quer cerceamento, quer toda sorte de pressão contra a igreja não pode parar de engrandecer e de louvar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vão tentar nos parar.
vão tentar impor pressão, vão tentar pôr leis para parar a igreja, mas eu me apego a essa palavra do apóstolo Paulo. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para não confiarmos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará nos livrando. Vai continuar guardando a sua igreja, os santos irmãos, a santa família dos irmãos. Vai continuar preservando essa geração para que elas louvem o nome dele por outras gerações. A primeira coisa que nós podemos encontrar nesse texto para buscar-nos ânimo nas pressões que quase insuportáveis se mostram é louvar a Deus. E o versículo 4, ele vai dizer: confie em Deus. Ele diz: Ele é quem nos conforta em toda a nossa tribulação. Quem é o responsável pela nossa paz é Deus. O responsável pela nossa integridade moral, física e espiritual é Deus. É Ele que vai poupar a igreja dele. É Ele quem está guardando a igreja dele para o grande dia do arrebatamento. Ele vai apresentar a igreja santa, pura, sem defeito, e que não se corrompeu e não prostrou-se diante, como os nossos amados irmãos lá da igreja de Esmirna e Filadélfia. Nós não vamos nos prostrar a nada que não seja a Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos dê coragem para sermos crentes em meio às pressões desse mundo. Vamos orar. Feche seus olhos.